Agora sim, vamos trazer o nosso quadro de hoje, o quadro Antena Educação, para a gente falar sobre a greve nas universidades e nos institutos federais. Há uma contagem parcial de que pelo menos 52 universidades federais e 79 institutos estão em greve em todo o Brasil. Os servidores federais reivindicam reestruturação de carreira, recomposição salarial e orçamentária e a revogação de normas aprovadas nos governos Temer e Bolsonaro. Esse é o grande mote dessa greve realizada em todo o país. Para a gente falar sobre esse assunto, já estão conosco aqui em nossa bancada a professora Luciana Caetano, professora da Universidade Federal de Alagoas, e o professor Tiago Zurk, também da UFAL. Professores, professora, sejam muito bem-vindos. Bom dia, professora Luciana. Bom dia, Abdias. É um prazer estar aqui de volta com vocês. Professor Tiago Zurk, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos e todas. Mais um programa do projeto de extensão Universidade, Sociedade e Comunicação. Bem lembrado. Que é justamente de trazer essa ponte entre a universidade e a sociedade para temas que são importantes e de interesse da sociedade. Um projeto que é coordenado por mim e também por Abdias. Bem lembrado, professor, tem esse detalhe, não é o Antena Educação, uma vez por mês tem essa parceria com a Universidade Federal de Alagoas, conectando, servindo de ponte entre a sociedade e a universidade, por isso que o nome do projeto é Universidade e Sociedade em Comunicação, para que a gente consiga se comunicar. Bom, deixa eu começar com a professora Luciana Santana. Caetano, meu Deus do céu. São duas, né? Tem a Luciana, a professora Luciana Santana, cientista política, ela que vez ou outra também está conosco aqui, por isso que às vezes eu confundo. Mas professora Luciana Caetano, vamos falar um pouco sobre as pautas que a greve traz, né? São pautas necessárias ao corpo técnico e também ao corpo da ciência, da pesquisa, dos professores das universidades? Com certeza. É uma reivindicação pela valorização da educação, dos profissionais da educação, e é uma pauta justa, considerando que isso tende a dar melhores condições de trabalho, né? Não só no que diz respeito à remuneração, mas no que diz respeito à infraestrutura desse ambiente de trabalho, na perspectiva de se entregar à sociedade um produto de melhor qualidade, ou seja, quando você tem um ambiente em que as condições de trabalho são favoráveis e dá essa condição ao professor, ao desenvolvimento de pesquisa, de extensão e o desenvolvimento das atividades em sala de aula, obviamente que a gente tende a entregar um melhor produto, mas principalmente no que diz respeito à pesquisa, ou seja, você não tem como tratar do desenvolvimento de uma nação se você não tiver um investimento muito grande na educação como instrumento de inclusão social, mas, acima de tudo, o desenvolvimento da pesquisa. Então, isso, na verdade, é uma dívida que todos os governos têm com a sociedade, e é importante que essa militância política hoje das universidades cuidem disso e coloquem a educação dentro do orçamento da União com a participação cada vez maior e não como tende a ser feito, que é uma redução, inclusive, dos mínimos constitucionais para a saúde e para a educação. Essa é uma preocupação nossa. Então, é importante que a sociedade compreenda que essa greve, para além da questão da remuneração, ela tem também como propósito assegurar os mínimos constitucionais, numa perspectiva de que o arcabouço fiscal tende a comprometer essa dotação orçamentária para a educação, mas para a saúde também. Professor Tiago, só lembrando que os estudantes que estão participando pelo nosso link lá no canal no YouTube, pertinho do final da entrevista, que é para todo mundo ficar na entrevista, pertinho do final a gente vai disponibilizar o link para que eles recebam o certificado, não é isso? Isso, a lista de frequência. A lista, isso. E a participação se dá pelo chat e também assinando a lista de frequência para que depois o projeto possa emitir o certificado que vai ser enviado pelos e-mails de vocês. Lembrando que a emissão do certificado ela é feita não após o programa, mas ao final do projeto. Muito bem. Professor, no âmbito da Universidade Federal de Alagoas, como é que se deu essa adesão à greve? Então, a UFAL ela já está em greve desde março, a partir dos técnicos administrativos, que tem uma das piores carreiras do Serviço Público Federal. E, no âmbito dos docentes, nós estamos fazendo a discussão e a mobilização.
É óbvio que essa não é um tema uníssono, vamos dizer assim, né? Há professores que são a favor, há professores que são contra, estudantes que são a favor, estudantes que são contra, mas o importante é esse processo de comunicação e de diálogo, né? Como Luciana falou, e ela bem adiantou. Nós estamos em um processo, Abdias, e quem está escutando a gente aqui em casa, Luciana, um processo de cada vez mais, né, deteriorização do espaço da infraestrutura da universidade, justamente pelos sucessivos cortes. Ninguém consegue manter uma casa que tem 3 filhos e depois aumenta para 10 filhos com o mesmo valor do salário, né, que se recebe. Vai precisar trabalhar mais, vai precisar ganhar mais. E a UFAL, ela cresceu. Ela antes era só em Maceió, passou a estar em Arapiraca, em Delmiro, Palmeiras, Santana, Penedo, não sei se me esqueci de mais, Viçosa. Então, a UFAL cresceu, essa família, né, que hoje possibilita que os jovens entrem na universidade nos 4 cantos do estado de Alagoas, cresceu e o orçamento diminuiu. Isso significa dizer que equipamentos estão ficando velhos e não tem como comprar. Isso significa que esse semestre agora, por conta de muito calor, os alunos estão levando ventilador de casa para dentro da sala de aula porque não tem ventilador e não tem ar-condicionado e a universidade não tem dinheiro. E fora, né, Luciana, que muitas vezes o professor tira do seu próprio salário, que já está defasado, para comprar material de laboratório para o aluno ter aula, para consertar impressora, que não tem como consertar impressora, consertar ar-condicionado, ou seja, a gente está em um movimento de disputar o recurso que o governo está dizendo não tem, e não é esse governo atual, isso já vem desde o governo Temer, dizendo não tem, tirando da educação, e você vê, por exemplo, que na lei de diretriz orçamentária do ano passado, né, os deputados aprovaram, eu acho que foi, não sei, Luciana, 53 bilhões... 52 bilhões para emenda parlamentar. De emenda parlamentar para a política. Ou seja, de algum canto saiu dinheiro e está saindo da educação, saindo do salário que deveria estar aumentando o professor e do orçamento que deveria estar na universidade para melhorar as condições de trabalho nossa e melhorar também as condições de estudo, porque a gente fala da educação básica, que a educação básica não tem qualidade, que isso, e a gente está lutando para ela ter qualidade, mas ela não tem qualidade por quê? Porque não tem investimento. Então, a nossa luta, como a Luciana falou aqui, ela priva e ela causa um desconforto, verdade, para justamente as pessoas entenderem e perceberem o quão importante é a educação, e a gente sabe. Então, é um processo... A Assembleia do FAO vai acontecer hoje em Santana, 2 horas. Fala aí, Luciano, hoje 2 horas? Eu acho que eu não lembro dos horários, mas é Delmiro, Arapiraca e Maceió. Maceió, quinta-feira, às 9h30, né? Os professores que estão nos escutando aí, 9h30 a primeira chamada, a segunda chamada, 10h30. Professora Luciana, como é que está a articulação dessas demandas com o governo federal? Como é que é esse canal de comunicação para o atendimento às reivindicações dos professores? Na verdade, foi criada uma mesa de negociação através do Ministério de Gestão Institucional, né, que é coordenado, está sob a coordenação da ministra Esther Dweck. E essa negociação vem sendo feita com os sindicatos nacionais, né, e os fóruns, né, o FONASEF, FONACAT, me parece, né? E os sindicatos nacionais. No nosso caso é o ANTES, Marchinha Fazubra, no caso dos técnicos administrativos, e existem outras categorias que não estão vinculadas à educação que também estão negociando essas pautas. Existem as pautas comuns, como o reajuste salarial, e existem as pautas específicas, a exemplo das carreiras, né? Então, assim, você tem várias, as mesas setoriais, só que elas não têm avançado muito, porque o governo não tem dado abertura para negociar exatamente o reajuste salarial em conformidade com as perdas que vêm sendo registradas desde 2017 para algumas categorias e desde 2019 para outras. Então, só para você ter ideia, a gente teve de 2019 a 2023 um crescimento de 48% do PIB, em termos nominais, né?
E, mesmo nominalmente, nós não tivemos aumento nenhum, exceto esses 9% que foram concedidos em 2023, mas insuficiente frente às perdas acumuladas de 2019 até agora, meados de... Assim, a gente já está em quase final de abril, praticamente a gente está na metade do mês de 2024. Então, nós temos aí uma perda acumulada em torno de uns 40%, uns 42%. O salário mínimo de 2019 até início de 2024, ele foi reajustado em 40%, quase 42%. Então, se você pegar o salário mínimo como referência, então você tem aí uma defasagem acima de 40%, né? E a gente só, desses 40%, a gente só teve os 9% agora, recentemente, mais um reajuste dos benefícios, que foi auxílio alimentação, que contempla todo o conjunto, e creche e para auxílio saúde, mas também os valores muito, muito, muito pequenos. Então, o que a gente está colocando a sinalização que o governo tem dado, ela é insuficiente para atender às necessidades do conjunto de servidores públicos federais. E vale ressaltar que, no início de 2023, o governo de pronto já concedeu reajuste de 16,5% para os parlamentares, ultrapassando R$40 mil, né? Então, assim, você reajusta em percentual maior quem está no topo da pirâmide, 19,5% para o judiciário, ainda que escalonado em 3 anos, e para os servidores públicos do executivo apenas 9%, e mesmo assim a partir do segundo semestre, sem um retroativo. Então, o que a gente está reivindicando pelo menos um tratamento igual para todas as categorias. O que a gente tem é um tratamento diferenciado e privilegiado para quem está no topo da pirâmide e em detrimento de um número muito maior de servidores que estão na base. Então, o que a gente está dizendo assim, olha, a gente está com o salário defasado e a gente está disputando um orçamento tanto entre outros setores, mas também dentro do conjunto de servidores públicos federais existem tratamentos diferenciados a depender da categoria que esteja negociando com o governo. Professor Tiago Zurque, é uma reivindicação de pautas que passam agora pelo terceiro governo, desde o Temer, o Bolsonaro e agora o Lula. Tem uma pergunta que talvez contemple aqui o nosso ouvinte. Cadê aqui? Ele não colocou o nome, tá lá no chat no YouTube, tem só G. Mas a pergunta que eu vou fazer contempla a dele. Hoje nós temos um governo de esquerda, de centro-esquerda para alguns, né, que negocia com as pautas progressistas, as pautas dos professores. Aí o pessoal fica, mas tem gente que fala, mas não é o governo da educação, não é o governo que defende essas pautas? Frustra um pouco uma falta de articulação nesse sentido no governo Lula? Olha, de minha parte não frustra, porque falando agora em termos de governo, né, esse governo, quando ele que nós temos chamado de governo de transição democrática, esse governo ele é eleito com uma ampla aliança com diversos setores, não só foi com o setor da esquerda, né? Com o centro também, né? Os setores progressistas, neoliberais, enfim. Então é um governo de uma ampla aliança. Isso significa dizer que é um governo que é um governo onde se tem muitas disputas pelas suas pautas específicas, né? Você vai olhar, por exemplo, na Câmara dos Deputados, o orçamento, né? Quando ele é mandado do governo para o Congresso, a gente vai verificar que o que aconteceu ano passado é uma retirada de recursos de áreas essenciais para a sociedade, que é da educação e da saúde, e outros projetos de interesse da bancada do agronegócio, da bancada do Centrão, né, passaram a ter lugar e vez nesse orçamento. Então, o que a gente tem dito é que nós estamos disputando neste governo de ampla aliança, né, os recursos do setor público, porque vocês pagam impostos, né? Nós pagamos impostos. E esses impostos devem ser revertidos para a gente em serviço de qualidade. A gente fala assim, porque na Europa, porque nos Estados Unidos e tal, né, o pessoal tem um atendimento melhor e tal, e a gente luta justamente por isso. Porque a universidade pública é bancada, e por isso que nós somos servidores públicos, com os impostos da população. Então, essa universidade, essa escola pública, esse hospital, essa UPA, né, o postinho de atendimento, tem que ter atendimento de qualidade.
E quem está lá trabalhando precisa ter um bom salário para trabalhar com satisfação, porque trabalhador que não recebe bem não trabalha com satisfação, vai trabalhar com raiva, vai trabalhar, né, sem gosto, então precisa ser bem remunerado. E todo mundo diz na sociedade assim, professor, né, elogia que professor é uma profissão digna, que professor é uma das maiores profissões, mas na hora que o professor bota o pé e diz assim, vou lutar para ser valorizado, aí muita gente aparece dizendo, mas é porque não querem trabalhar, querem fazer corpo mole, mas a gente está lutando pela valorização dos professores. Hoje os professores têm piso salarial nacional, piso nacional salarial, e olha que tem muito município que não está pagando, inclusive o Sintel está fazendo uma briga agora com o Estado, porque o Estado não está pagando piso e database. Porque lá atrás muitos professores e estudantes lutaram para que houvesse o piso. Então não é uma questão de pauta só minha, é uma questão de melhorar o processo da educação. Então assim, eu não tenho muita frustração, não me frustro porque eu não fiz muita expectativa. Continuo dizendo que esse é um governo de diálogo, é um governo que tem dificuldades, de fato, né? É um governo que tem disputa, e nós que somos do setor público, que atuamos nesse setor público para fazer chegar um serviço de qualidade para o pai, para a mãe, para o filho, para a sociedade, a gente está lutando para que esse serviço seja de qualidade, continue sendo de qualidade, já que as universidades elas são referência, né? 90% das pesquisas, né, é o aplicativo, é o remédio que chega, a vacina, né, para a sociedade. 90% das pesquisas no Brasil são feitas por professores, pesquisadores ou pesquisadores, professores que estão dentro da universidade, bancado com dinheiro do contribuinte, às vezes com parceria público-privada, mas lá dentro da universidade. Então, a gente precisa ter dimensão do quanto é importante o trabalho do professor universitário, tanto quanto o professor da educação básica, né? E é um serviço que a gente precisa manter de qualidade. Bom, quem fez essa pergunta, tá aqui, eu trouxe dentro do contexto do que ele apresentou, foi o Geraldo. Ele colocou aqui, Geraldo é o meu nome. E o Geraldo fez uma outra abordagem que eu vou passar aqui o questionamento dele para você, professora Luciana. Ele diz assim, diante da resposta do professor Tiago, ele está participando e colocou assim: mas quem detém o orçamento é o governo federal, ele poderia tirar de todos os setores e manter o da educação. Por que não o fez? Você vê o governo federal mobilizado para essa pauta ou de fato não há um interesse na sua visão, professora? O orçamento federal ele é disputado por diferentes setores com representação muito forte e lobista no Congresso Nacional. Nós temos hoje, por exemplo, a bancada BBB, que é a bancada da arma, da Bíblia e do boi, né? Assim, o agronegócio representa hoje mais de 60% no Congresso Nacional. Bem mais, eu acho, quando junto os três. Eu acho que só o agronegócio tem mais de 50%. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, inclusive, em negociação de pautas, porque o governo, às vezes, tem que abrir mão de alguma coisa, de algumas pautas para conseguir aprovar outras. Nesse sentido, se nós, enquanto sociedade organizada, não compreendermos essa correlação de força e não nos organizarmos politicamente para pressionarmos o governo para assegurar minimamente o orçamento para a saúde e para a educação, a gente tende a comprometer a qualidade de vida da grande maioria da população que depende da oferta de serviços públicos de boa qualidade. O que eu estou querendo colocar aqui para vocês é o seguinte: isso não é tão simples assim, e o sistema presidencialista ele não significa que o presidente, por si só, defina o que vai ser aprovado em termos de orçamento, o que vai ficar dentro, o que vai ficar fora. Nesse sentido, é de extrema importância esse movimento que nós estamos fazendo hoje, e eu já aproveito a oportunidade para lembrar aos colegas que estão nos ouvindo que hoje nós temos em Delmiro Gouveia, às 14 horas, no auditório do campus, a assembleia com a ADUFAL. Dia 24, que é amanhã, em Arapiraca, também às 14 horas, no auditório do campus. E dia 25, que é quinta-feira, aqui em Maceió, no auditório da reitoria, às 9h30. E ressaltar a importância
de nós aprovarmos a deflagração da greve para nos juntarmos aos técnicos administrativos, assim como as outras associações docentes que já integraram o movimento, considerando que o enfraquecimento desse movimento dificulta enormemente esse diálogo com o governo, porque nos enfraquece. É importante que a gente tenha mais força. Ou seja, quanto menor o grau de adesão, mais dificuldade a gente vai ter em conseguir fazer com que essa pauta seja inclusa, né, no governo federal, no orçamento do governo federal. Então, é importante que a gente compreenda que é uma disputa de orçamento e que, mesmo que o governo tenha, na campanha, feito o discurso em defesa da valorização da educação, para que isso se concretize, é preciso que a gente faça uma militância, uma vigilância e faça esse diálogo, inclusive, com a sociedade, para saber que a greve, hoje, ela se coloca exatamente pelo fato de o diálogo não ter sido suficiente. A gente não conseguiu êxito no diálogo. Então, a gente está partindo para a greve como um instrumento de força para dizer assim, olha, já que a gente não tem um atendimento, a gente vai interromper a oferta desse serviço para que se compreenda a importância desse trabalho dentro do contexto. Inclusive, o direito à greve é um direito constitucional, né, professor Tiago? E eu queria aproveitar também essa reflexão para pensar na seguinte perspectiva. Quando um governo, ele, digamos, atende às demandas a gente está falando da classe específica da educação, embora tenhamos tantas outras classes com representatividade no Congresso Nacional, que acaba... Quem tem a bancada, a professora citou aqui os BBB, né? Bala, Boi, Bíblia. Quanto mais parlamentares nesses nichos, mais eles são fortalecidos para a defesa das suas pautas. No que diz respeito à educação, quando você tem a greve realizada, significa que há um rompimento, digamos, de apoio a esse governo, ou uma coisa não tem a ver com a outra? O que eu estou perguntando em outras palavras, eu apoiei o governo, mas agora eu faço greve a esse governo. Isso é uma contradição ou você vê como justamente um elemento importante do contexto republicano e democrático? Então, eu tenho dito para os colegas, né, que em relação a este governo, e por isso que eu falei, né, aqui que eu não estava frustrado, né, porque eu compreendo a ampla aliança que esse governo tem feito. Então, quando eu tenho falado para os colegas que vou repetir também o que eu falei, essa greve não é contra o governo de transição democrática, é uma disputa do recurso público. O recurso público neste governo está indo para os setores que têm tido mais força, mais capacidade de tomar esse recurso, né? Então, se o setor público não se movimentar, o setor da saúde, enfim, por exemplo, o governo ele deu um aumento para os funcionários do Banco Central. Deu, porque é um setor que vai ter mais peso. Embora a gente diga que a educação ela é essencial e etc., mas a gente sabe que economicamente esse setor tem um peso maior. Também deu para a Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, são setores que dentro do serviço público, quando vai disputar, na prática, eles têm poder de barganha maior, né? Por mais que a gente diga que a educação é importante. Então, o governo está lá com recurso, executando, né? Mas os setores organizados que têm um poder de maior barganha, e aí por isso a necessidade da adesão da universidade à greve nacional, porque nós não somos uma categoria local, nós somos uma categoria nacional. Então, os setores que têm maior poder de barganha conseguem pegar um pedaço de bolo. Vamos fazer aqui uma analogia, vamos supor que fosse um bolo, né? Um bolo de chocolate muito gostoso. E, de repente, se liberasse para que várias pessoas pegassem um pedaço de bolo. Não sei se vocês já viram quando o São Paulo completa ano, que vai todo mundo brigar ali por um pedaço de bolo. Quem tem mais força, quem está com maior sacola, vai sair com certeza com a sacola maior. Então, é mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Então, não se trata de ser contra o governo, porque é um governo que tem perspectivas democráticas, uma perspectiva de diálogo, sim, com o setor da educação, com o setor da saúde, com outros setores, né? E é importante dizer o seguinte, Abdias, nós continuamos apoiando o governo, mas com crítica,
fazendo a crítica naquilo que a gente precisa criticar. Não é baixando a cabeça para tudo que o governo diz, não. E continuamos fazendo a unidade, mas na luta, com luta, porque todo mundo sabe que só a luta muda a vida. Então, a gente tem que continuar lutando. Professora Luciana, você vai complementar, e eu queria chamar a atenção também que o próprio Lula já citou de como o governo federal precisa dialogar com o Congresso, e ele cobrou, inclusive, publicamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Haddad tinha que parar de ler mais livro para conversar com o Congresso. Cobrou publicamente o vice-presidente Geraldo Alckmin também, falando, olha, nós temos 513 deputados, mas só 70 são da nossa base, só 9 senadores. Então, essa relação de força se vê presente, inclusive, numa preocupação do próprio governo. Ele reconhece isso. Exatamente. Então, aquilo que eu tinha colocado antes, né? Assim, você tem uma bancada extremamente conservadora, que tem interesses muito bem definidos, que cresceu muito com as commodities, com o agronegócio nos últimos anos, e esse fortalecimento desse grupo econômico cresceu politicamente também com representação na principal casa, que é o Congresso Nacional. Mas, querendo complementar um pouquinho a tua pergunta, direcionada a Tiago, quando você exerce, né, o direito do voto, né, que é um exercício de cidadania, você não dá carta branca a ninguém. São dois momentos distintos. Um é o voto, né, eu faço a minha escolha. Mas isso não significa que eu esteja dando outro o direito de fazer qualquer coisa. Então, a segunda etapa é você fiscalizar e você fazer a disputa do orçamento, e, para isso, a sociedade precisa estar politicamente organizada. O movimento sindical é uma das formas de organização, né, política da sociedade. E a gente não abre mão de fazer tanto o diálogo quanto a disputa, como também justificar o nosso movimento. Então, ambos são exercícios de cidadania que são relevantes para você ter um equilíbrio de forças dentro dessa organização social. É bem interessante essa reflexão, porque faz a gente pensar sobre o fato de que no Brasil, penso eu, pelo menos na minha análise, na perspectiva que eu observo, que o eleitor, em a grande maioria, ele só vota. E depois, a professora usou aí uma referência muito interessante. É como se depois de votar, o que o governo fizer tá bom, e essa carta branca é dada por muita gente que não acompanha, não fiscaliza, não cobra, porque se o parlamento não faz muitas vezes esse papel, porque pense numa coisa, e eu falo muito aqui no Café com Política, viu, professora Luciana, professor Tiago, que a gente vive um modelo de política que é bem assim, curioso. Quem é da base do governo, muitas vezes, só é aquela espécie da política catenga, só balança a cabeça, tá tudo certo, tudo bem. E quem é da oposição, tá tudo ruim, torce de quanto pior, melhor para criticar. A gente não vê a base de composição com o governo fazer muitas vezes qualquer crítica necessária e construtiva, como nós estamos falando aqui da greve das universidades federais, perdão, e a gente não vê muitas vezes a oposição elogiando algum projeto que vai trazer benefício. Então é aquela rivalidade acirrada o tempo todo. Uma polarização que muitas vezes, enfim, não agrega valores. E só no sistema escravocrata é que você não tinha o exercício de cidadania. O que a gente está fazendo é algo que está dentro de um processo civilizatório que permite que indivíduos façam escolhas e possam voltar atrás, inclusive, refletindo que, tipo assim, a escolha não foi boa. Eu, particularmente, acho que a gente fez a escolha correta. Eu acho que na disputa política que nós tínhamos, eu acho que a opção melhor que era o governo Lula. Mas isso não significa que a gente não tenha que se organizar politicamente para fazer a cobrança em conformidade com aquilo que sempre defendemos como uma pauta progressista. Bom, o tempo está acabando, professor Tiago, mas eu queria lembrar aos alunos que estão participando do nosso quadro Antena Educação, projeto em parceria da Rede Antena 7 com a Universidade Federal de Alagoas, que o link lá do formulário para você receber o certificado está disponível no nosso chat lá no YouTube, e o professor Tiago depois confere, viu, se você que preencheu participou mesmo. Professor Tiago, para a gente encerrar, nosso tempo está acabando, os alunos, né? Os alunos ficam, mas meu Deus, mais uma greve, agora eu vou atrasar meu TCC, eu vou atrasar. Eu, quando estive na universidade, passei por 2 greves. Foi assim, uma para chegar e outra para sair. Passamos, né? Duas.
mas eu, assim, sempre reconheci a importância de que esse direito fosse mais do que assegurado, mais válido para as melhorias que o corpo docente necessita, não só os docentes, mas os técnicos também. Qual a expectativa e perspectiva, né, desse movimento? Quanto tempo deve durar ou não tem esse... Impossível, sabe? Olha, em relação aos alunos, eu sei que é complicado, mas é aquilo que a Luciana falou, né? É o momento em que você priva para as pessoas perceberem o quanto é importante. E na real, quem é que torce para estar fazendo greve? Quem gosta de estar fazendo greve? Né? Nós, professores, nós não gostamos de estar fazendo greve, não. Mas quem tiver a mínima curiosidade de dar um Google para ver como é que a educação pública, os professores nas universidades e na educação básica conseguiram, né, melhorias para a educação, seja por seu salário, valorizando, porque nós somos profissionais e nós merecemos ser valorizados pelo nosso salário, pelo nosso trabalho, e também com recursos para melhorar a infraestrutura das universidades, das escolas públicas, foi através de luta, de greve mesmo. É dessa forma que tem sido. Espero que um dia a gente não tenha mais que estar fazendo greve. Né, Luciana? Seria o ideal. Sabe? A gente ter a nossa database, ter o nosso piso sendo respeitado, ter recursos, né, deixando a escola bonita. Porque todo mundo quer ir para, às vezes, ficar falando da escola privada? Porque na escola privada você tem uma sala de aula com condições, você tem um laboratório, mas na escola pública e na universidade pública, principalmente na universidade pública, que é o assunto nosso, isso está deixando de acontecer por conta dos cortes orçamentários. Então, hoje a gente está lutando, privando alguns estudantes desse serviço, mas que vai ser reposto mais adiante e tardando, né, a formação, mas é para quem fica. Para quem vai entrar depois do estudante que vai sair. Entende? Então, é muito... E eu quero terminar aqui a minha fala, Abdias e Luciana, que está nos ouvindo, dizendo o seguinte: é triste ver a universidade pública brasileira nessas condições, que é um pouco do que aconteceu com a escola pública nos anos 70, 80, 90, que agora a gente está começando a retomar o discurso da qualidade da educação básica, escola de tempo integral e tal, etc. E a gente está parecendo que está vendo a mesma coisa se repetindo. A história não se repete, mas parece que está se repetindo. Então, é triste a gente ver essas condições deterioradas, e vamos na luta. Espero que a UFAL aprove na Assembleia a greve e a adesão ao movimento docente nacional. Essa discussão da qualidade do ensino público é muito latente, né, na nossa sociedade. Eu vi que em São Paulo agora o governador Tarcísio está querendo implementar a inteligência artificial, né, tirar professores para que as aulas sejam dadas via chat, isso, sei lá. Inteligência artificial, exatamente. Bom, nosso tempo acabou, papo bacana, gostoso de se partilhar. Agradecer aqui ao Geraldo mais uma vez. Ele falou aqui, ó, sempre assisto vocês. Obrigado, viu, Geraldo, pela participação. Os alunos também, a Ana Gléria, a Kátia Melo e a Eveline Lucena. São professoras também? Da universidade. Então tá bom. Pensei que eram estudantes. Mas não deixam de ser estudantes, né? Estão sempre se atualizando. Nós somos e só rapidinho, é importante dizer que o certificado não só vai para quem é da universidade, vai também para quem é da sociedade que está participando. Perfeito. Todo mundo ganhando conhecimento e ainda tendo horas aí. Essas horas são tão importantes em alguns momentos. A gente termina o curso, cadê as minhas horas? E tem horas aqui todo mês. Professora Luciana, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e deixar meu abraço solidário a todos que nos escutam e alertar os nossos colegas que a greve é importante. Nós precisamos fortalecer esse movimento para conquistarmos aquilo que estamos demandando hoje. Professor Tiago, lembrando que o próximo tema vai ser sobre políticas públicas. A gente vai falar sobre Maceió, né? Tá chegando o ano eleitoral. Tá chegando não, tá chegando a eleição, estamos no ano eleitoral. A gente vai debater um pouco também da realidade de Maceió, infraestrutura, educação, saúde. Isso. Vai ser muito bom, assistam, porque a gente vai trazer aqui professores que pesquisam na área com informações para subsidiar, né, o processo de escolha do eleitor, do cidadão que está nos escutando. É isso aí, esse foi mais um quadro Antena Educação, Universidade e Sociedade em Comunicação, e o Geraldo, para finalizar, ainda mandou aqui, a professora Eveline falou, adorei o papo, aí o Geraldo colocou assim, estudei lá em 1987, foi o ano que eu nasci, entregou a idade, hein, Geraldo? Estudou lá no ano que eu nasci em 87, bateu aqui cravado o ano que eu nasci, o Geraldo
já é um experiente, está acompanhando aqui a nossa entrevista. Estão de parabéns, jornalistas e professores. Obrigado, Eveline.